Bom dia, Ana. Só esperar o pessoal entrar. O carro de som passando bem na hora. Bom dia, Carlinha. Só esperar um minutinho, deixa eu só avisar aqui a Aline. Bom dia. Quem tiver alguma dúvida, quiser já ir mandando, pode ir mandando aqui, tá? Que eu vou anotando para ir passando todas as dúvidas para a Aline. Deixa eu chamá-la aqui. Bom dia, Anne. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Começando aí amanhã já com pique total. Já, e quem é mãe de bebê madrugador igual o meu, amanhã começa cedo, bem cedo. Então, assim, a mãe normalmente acorda cedo, né? Já está resolvendo todas as coisas antes das crianças acordarem. E aí, final de semana, às vezes, não é diferente. Não, aqui em casa a gente não tem nem essa opção. Assim, Bernardo acorda antes. Hoje, por exemplo, ele acordou antes das 6. É bem madrugador. E agora tá tarde. Antes ele acordava às 5h30. É bem Nossa. madrugador. Então, eu costumo brincar que aqui o sol nasce na fazendinha bem cedo. Aqui também todo mundo já acordado. Mas vamos lá, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é um tema muito... Eu acho não, né? É um tema muito importante, é uma dúvida de muitas mães. Como montar a lancheira, né? Como ela ser saudável, como ela ser divertida. E vai ser um prazer aí poder esclarecer isso, ajudar as mamães aí com dicas e orientações tão importantes, porque é um momento muito importante na alimentação dos nossos filhos, o lanche escolar, né? Eu no café. Bom, eu que agradeço por você ter aceitado, por estar aqui compartilhando um pouco do seu conhecimento. Para quem está entrando agora e não me conhece, eu sou a Anne, responsável pela Crescer Brincando, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lancheira com a Aline. Aline, apresente-se para o pessoal. Eu já falei um pouquinho, já mostrei um pouquinho nos stories, mas para quem não viu, quem é a Aline? Eu sou a Aline, eu sou nutricionista, mestre em Ciências da Saúde.
Sou fundadora da 5D Kids, né, e do método 5D para vencer os desafios da alimentação, né? Então, eu trabalho com alimentação infantil na primeira infância e na construção de um hábito alimentar saudável, gostoso e vencendo os desafios, porque hoje em dia a gente tem muitas crianças que se recusam a comer ou comem de forma muito restritiva e isso também impacta bastante na lancheira. Então, até mesmo eu acho assim muito bacana porque eu fiz, inclusive, depois eu deixo o link para vocês, um e-book que a gente precisa, e eu vou falar bastante sobre isso, gente. A gente precisa trazer o lúdico também para a lancheira, né? Porque senão você prepara um lanche lindo, maravilhoso, e o lanche volta inteirinho, né? E a criança nem encosta. Aline, fala um pouquinho pra gente, assim, você falou um pouco dessa importância, né? Mas, assim, quais cuidados que a gente precisa ter, o que que a gente precisa observar para... É muito comum, principalmente se é mãe de primeira viagem, quando o filho vai começar a escolinha, a gente quer comprar o mundo. Mas o que que é realmente importante a gente ter na lancheira dos nossos filhos de utensílios mesmo? Tá, eu vou começar com um pontinho um pouquinho anterior, tá, Anne? Pode? Pode, De claro. falar para vocês da importância da lancheira, gente, porque às vezes a gente fala assim, ah, não, é só o lanche, eu boto qualquer besteirinha e tudo bem. O lanche escolar, ele representa no mínimo 200 refeições por ano dessa criança. Ela é fundamental para manter a energia da criança, para a criança se desenvolver bem, para a criança ter um bom rendimento escolar, para que a gente evite no futuro também outros problemas, né? Porque senão a gente às vezes acaba optando por uma praticidade, vamos dizer assim, através de industrializados, né? E a gente perde muito em relação à saúde nos nossos filhos. E a gente acha assim, ah, não, é só um lanchinho. Não é só um lanchinho. Porque esse lanche tem um impacto muito grande na alimentação do seu filho. O que ter, né? Foi o que você me perguntou, assim, o que precisa ter essencialmente? Eu falo que, assim, o lanche escolar, ele tem que ter todos os grupos de alimentos, né? Ele tem que ter os alimentos energéticos, né? Quais são os alimentos energéticos? O grupo dos energéticos são os carboidratos. Então, ou um pão, ou um bolo, né, ou um muffin, enfim. Vai ter o grupo do carboidrato, vai ter o grupo dos construtores, que são as proteínas, que aí pode ser um iogurte, pode ser frango, pode ser... Aí fala assim, frango? Como assim? Uma pastinha de frango, ou um salgado que tenha frango, ou ovo, né? A gente tem esse grupo. E a gente tem um terceiro grupo, que é o grupo dos reguladores, que são as vitaminas e minerais, né? Que aí são representados pelo quê? Principalmente pelas frutas, pelos legumes e as verduras. E a hidratação. Então, basicamente é isso. Eu tenho 4, né? Contando aqui o quarto, sendo a hidratação, sendo que eu preciso ter todos eles sempre. O ideal é que sim, né? Mas se eventualmente você não tiver, não tem problema. Então, eu sempre falo assim que o ideal é a gente pensar na montagem da lancheira em 4 blocos. Em 3 blocos. Deixa eu colocar aqui, ó. O primeiro bloco é o bloco das frutas e legumes. Então, assim, escolha uma fruta e um legumes que você vai botar naquela lancheira. Esse é o primeiro bloco. Ah, precisa ser fruta e legume? Não, pode ser uma fruta ou um legume. Segundo bloco é o lanche principal. Esse lanche principal é o lanche que vai ter mais carboidrato, que vai ter a proteína e a bebida, né? E a bebida aí dá preferência à água, né? Ou assim, ah, não, mas meu filho gosta de suco. Ok, então bota um suco, mas sempre um suco natural. Ou eu sempre falo assim, gente, excelentes opções. Chá gelado, né? Chá gelado. Eu, aqui em casa, é sucesso, total. Então, assim, às vezes eu faço chá de chamate, às vezes eu falo, ah, mas é estimulante, ok, mas assim, não é sempre o que eu coloco, mas é o chamate, é um chá de maçã, né? Então, assim, você vai fazendo diferentes tipos de chás. Água flavorizada, né, que é uma coisa super simples, é só você botar a garrafinha de água, botar umas frutinhas dentro, botar umas ervas, porque aí o seu filho vai também ter contato, né, quando você bota uma água, por exemplo, flavorizada de hortelã. Você não precisa botar um mundo de folhinhas, né? Você bota uma folhinha e ele vai falar assim, nossa, que gostinho diferente, né, mamãe?
E aí, gostou, filha? Aí você bota mais um pouquinho. E aí ele vai, através da água, também conhecendo o sabor daquela folha, ou, por exemplo, de um pepino que é mais refrescante, né? Ou de um morango. Aí você vai também trabalhar aí a aproximação através da água flavorizada. Também é uma coisa muito bacana. Eu adoro. E é super fácil. Gente, eu sou da linha da praticidade. Tem que ser prático, porque se não for prático, não dá tempo. É, desse jeito. Eu já tô aqui, ó, com a minha canetinha, já fazendo as minhas anotações, né? Porque, como eu já compartilhei nos stories, assim, são dicas muito importantes que valem ouro, que a gente precisa ter. E essa questão da praticidade, Aline, assim, eu acho que é essencial. E pensando nisso, de manter esses 3 grupos, quais utensílios assim que a gente precisa ter para mandar na lancheira, para, né, que a gente precisa observar para quem ainda não comprou a lancheira, para o filho que ainda não foi para a escolinha, o que eu preciso observar nesse momento? Gente, esse é um outro ponto que parece. Você fala assim, não, é bobagem, né? Eu não vou. É só comprar uma lancheirinha ali. E às vezes a gente esquece de alguns detalhes que são muito importantes. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso, para quem já tem lancheira também. Eu vou falar não só de utensílio, mas de cuidado com utensílio. O primeiro ponto é em relação à lancheira. O ideal é que essa lancheira seja térmica, tá? Aline, mas eu não tenho lancheira térmica. Então tá bom. Então você compra uma lancheira normal, se você já tem, né? Se você não tem, compre uma térmica para manter a temperatura dos alimentos por maior tempo. O ideal é que você tenha 2 potes, tá? Um pote. E aí, gente, pode ser, eu também não gosto de coisas muito, vamos dizer assim, muito caras. Não precisa ser o top do top do top, que vai custar R$100. Você vai lá na loja de R$1,99, você pode comprar um potinho, né? Desde que ele tenha uma boa vedação. Então, o ideal, podia até ter pegado o das crianças para mostrar, que ele tenha uma vedação tipo lacre, né? Por quê? Para que fique bem fechadinho, para que não contamine cheiros, né, e odores entre os alimentos. Então, assim, um potinho vai ser um potinho pequeno, um potinho só que você vai colocar sempre fruta ou legumes ali dentro. Tá? Só um minuto. O meu barulho externo aqui está incomodando? Que eu posso fechar aqui. Que passa um caminhão agora, por exemplo, me atrapalhou, assim, me incomodou. Se estiver atrapalhando aí alguém comenta aí também, se ele fala que eu fecho aqui. Não, mas por mim não tô ouvindo. Então, assim, um potinho para legumes e verduras e um potinho que seja bem vedado, tá? Que você consegue vedar ele com facilidade, porque às vezes só aquele de tampinha, assim, ele pode abrir. E aí quando abre, gente, o alimento na lancheira faz uma lambança, e aí a criança não come, e aquilo se mistura tudo, e aí dá mais trabalho pra gente. Então, assim, compre um de vedar mesmo, de fechar com facilidade. Um outro pote similar, onde você vai botar o lanche principal, né? Ou vai ser um sanduíche, ou vai ser o pão de queijo, ou o bolo, ou o muffin que você vai estar preparando. Não compre um pote enorme, compre um pote pequeno. Por quê? Porque você não precisa botar tanta coisa, porque às vezes a gente cria uma expectativa que a gente precisa botar um caminhão de coisas para a criança comer. E assim, a criança ela se sente pressionada que ela tem que comer aquilo tudo e ela acaba desistindo, né? Então assim, o ideal é que a gente coloque pequenas porções mesmo. E aí você vai perguntar para o seu filho: filho, foi bom? Você aí voltou sem nada. Filho, a quantidade está boa? Quer que eu bote um pouquinho mais? E aí você vai regulando, tá? Mas sempre pequenas porções. Então, 2 potes de fácil higienização, gente. Aí o pessoal fala assim: ai, Aline, eu comprei uma lancheira linda, um pote lindo. Ele tem uma divisão no meio. Aí eu boto a fruta de um lado. O problema desses, eles realmente são lindos, né? Esteticamente são lindos. O problema é que dependendo do lanche que você botar de um lado e a fruta do outro, a fruta cortada, por exemplo, ela vai ficar com sabor do sanduíche, dependendo do sanduíche, entendeu? Então, assim, você mescla os sabores e aí existe uma contaminação. E não é gostoso você, por exemplo, comer um melão com gosto de frango. Uhum. Né? Então, assim, vamos separar, né?
Então, um pote para frutas e legumes e um pote para o lanche principal. Um outro ponto, que é esse ponto eu acho que é fundamental todo mundo observar em casa e vocês se atentarem muito, é em relação às garrafinhas, tá? Garrafinha de bebida, seja água, seja suco ou chá, é uma garrafinha térmica. O ideal é que ela seja de inox. Vai mais uma anotação. Por que o ideal é que ela seja de inox? Porque o inox, ele vai conservar a temperatura, tá? E ele vai ser de mais fácil higienização. E às vezes a gente se preocupa muito com o que está na lancheira e a gente esquece que, assim, por trás dessa lancheira a gente tem que manter a qualidade desses alimentos. Então não adianta você dar equilibrado e o melão tá com gosto de frango. Não adianta você estar equilibrado e essa bebida, quando chega lá na hora do seu filho tomar, ela simplesmente está com gosto de, sei lá, é um chá gelado que está quente, está parecendo um purgante, entendeu? Ou um suco que, na verdade, perdeu e acabou estragando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, a garrafinha, a squeeze, tem que ser térmica. O ideal é que seja de rosquear ou que tenha uma boca grande. Ai, Aline, mas eu comprei uma linda, né? Que tem um canudo. Maravilha, gente. Mas você tem que lembrar que tem que ser de fácil higienização. Os canudos são a maior fonte de contaminação que existe. Então, assim, chegou da escola, você tem que higienizar, né, todos os itens com água e sabão, vai lavar normalmente. A lancheira em si você vai passar um álcool. E a squeeze, se você não conseguir higienizar, o certo seria você colocar, por exemplo, canudo todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, numa solução com 1 litro de água e 1 colher de água sanitária. Para quê? Porque dentro do canudo começa a criar aquele bolorzinho. Então, assim, existem garrafas lindas. Eu já tive essas garrafas também. Mas o canudo, e assim, meus filhos ganharam um monte, gente. E os canudos são todos retorcidos. Aqueles canudos, para limpar, é muito difícil. Então, ali se torna uma fonte de contaminação muito grande para a criança. Então, tomem muito cuidado com o canudo. Então, se o seu filho puder, deixa uma garrafa com um copo. Existe essas... tem até uma marca que eu gosto bastante, que é uma garrafa térmica, e ela abre, né, e fica como se fosse um copo, um bocão. E aí seu filho, ai, mas meu filho só toma com copo. Ai, porque o canudinho é tão bonitinho. Eu falei, tá, gente, é bonitinho, mas você também precisa trabalhar a autonomia do seu filho. Segurar o copinho e botar na boca. Ah, vai derramar na primeira vez? Talvez derrame. Mas isso também é trabalhar a autonomia. Isso é ótimo. E vamos embora. Entendeu? A criança precisa trabalhar sua autonomia. A criança precisa estar ali desenvolvendo. E a escola também é um ambiente para isso. É um ambiente para isso, né? E na nossa casa também. Então, assim, cuidado muito grande com o canudo, tá? Então, essa é assim, uma mensagem que eu queria deixar. Aqueles limpadores de canudo funcionam? Super funcionam. Mas, assim, além de você limpar, então, assim, chegou da escola, limpa o canudo. O problema, por exemplo, se você tem um canudo de metal, né, de inox, ou um canudo de plástico, que ele seja inteiriço, você pega o limpador de canudo, você limpa com facilidade, depois você bota uma vez por semana ali na solução de cloro, né, com a água sanitária, 1 litro de água para 1 colher de água sanitária, e ok, vida que segue. Meus filhos adoram canudo também. Mas se for aquele canudo, aquele copo que vem com canudo, que ele tem aquela curvatura, é muito difícil limpar. Porque por mais que você pegue, tem uns cantinhos que você não alcança, né? Principalmente se for copo, canudo acoplado já à garrafa. Então, quer mandar o canudo? Você pode comprar essa garrafa, que é fácil de higienização, e aí vai ser até mais sustentável, tá, gente? Aí você manda o seu canudo de inox separado, à parte, né? Num saquinho, seu filho bota ali, né? Toma, ou até que seja de plástico, mas assim, um canudo que seja de fácil higienização. Então, se atentar muito à higienização desse canudo, para que não seja um lanche que você preparou com tanto carinho, com tanta, sabe, cuidado,
ser uma fonte aí de contaminação para o seu filho. Então, eu acho que assim, a gente tem que cuidar muito da lancheira. E uma outra coisa que eu falo é que às vezes a gente chega assim, na lancheira, os potes a gente limpa. O canudo a gente limpa, né? Mais ou menos, dá uma limpadinha. Mas uma vez por semana fazer essa limpeza, a lancheira, principalmente agora, gente, passou um pano molhado, né, nela toda, quando chegou da escola, passa um pano com álcool também. Que além de você limpar, você está aí higienizando de fato essa lancheira. E às vezes a lancheira começa a dar uns pedacinhos, assim, uns pontinhos de bolor, porque fica muito úmida. Não sei se já aconteceu com você, Anne. Mas assim, às vezes começa a dar uns pontinhos, né? E porque assim, a lancheira ficou úmida. Quando acontece isso, o ideal é a gente passar nessa lancheira uma solução de meia porção de vinagre para meia porção de água. Então você bota, por exemplo, meia xícara de vinagre e meia xícara de água e passa para que você elimine esses pontos de bolor. Mas faça isso logo que começar a aparecer, porque senão você acaba perdendo a própria lancheira. Tá? Seria não sei se aquele mofo, né? É o mofo. Aí você pode fazer isso tanto com vinagre, tá? Porque o vinagre, eu acho o vinagre mais prático, porque o vinagre quase todo mundo tem em casa. Mas você pode fazer ou com vinagre ou com bicarbonato. Aí o bicarbonato você bota 500 ml de água morna, para uma colher de sopa de bicarbonato e passa na lancheira toda para eliminar esses pontinhos de mofo. Aline, o ideal é ter uma garrafinha para suco, água saborizada, chá e uma para água. Sim. Porque, assim, isso vai depender muito da escola, tá? Por exemplo, na escola dos meus filhos, eles têm as canequinhas deles lá. Mas assim mesmo a escola pediu para levar uma garrafa, porque nesse momento de pandemia, gente, uma criança pegar o copo uma da outra sem querer, entendeu? É muito grande. Então, em termos de segurança, o ideal é que você mande 2 garrafas, tá? Uma garrafa com água pura, né? Água 100%. E a outra ou com chá, ou com água saborizada, ou com suco. Lembrando, eu acho legal também a gente falar do suco, porque assim, suco, muitas mães me perguntam assim, Aline, mas qual suco eu posso mandar para o meu filho? Todos. Né? Lógico que tem uns que deterioram com mais facilidade. Ah, mas meu filho, ele fica o dia inteiro e o lanche vai ser muito tarde. Então, o que você pode fazer? Você pode congelar, preparar esse suco, tá? E botar essa garrafinha. Eu faço assim, tá, gente? Porque eu acho mais prático. E aí eu tô falando para vocês da forma que eu acho mais prático. Você preparou o suco, ou você bate ele bem gelado, quase que em pedrinhas de gelo, e aí ele vai estar tipo um smoothie, né? Com pedrinhas de gelo mesmo. Porque aí na hora que seu filho for tomar, aquele suco tá na temperatura adequada, tá? Ah, Aline, mas eu bati e não ficou tão gelado. Então você coloca a garrafinha já pronta no congelador e vai congelar praticamente esse suco. E aí, do momento em que você saiu até o momento em que foi consumido, ele vai estar adequado. Uma outra forma de fazer, que eu também recomendo, é você fazer o suco e colocar ele em forminhas de gelo. E aí, essas forminhas de gelo, você faz o suco, por exemplo, concentrado, como se fosse uma polpa. Você pega essas forminhas de gelo, coloca dentro da garrafa e coloca um pouco de água. E aí fala com o seu filho, olha, filho, pede para a professora, você vai fazer tipo um shake, né? Você vai misturar na hora da lancheira e aí o suco vai estar adequado. Aí pronto. Mas assim, não, gente, a gente tem que tomar cuidado, porque assim, eu coloquei o suco e o suco estava uma delícia. Mas o suco estava uma delícia na hora que você preparou. Né? 2, 3 horas depois, esse suco às vezes pode ter virado um purgante. Tá? Então, assim, o ideal é que ele saia quase que congelado de casa para que ele mantenha a temperatura, a não ser que na escola tenha, retire e armazene esse suco de forma separada. E aí vale o lembrete também em relação a quando enviar iogurte ou itens que tenham leite, tá? E como deteriora com muita facilidade, você tem que ter uma boa garrafa térmica, tá? E esse item está bem gelado. E, se possível, pedir para a professora, nesses dias que, por exemplo, botar um iogurte, pedir para a professora para que coloque
armazenado numa geladeira. Ou sai de casa realmente muito gelado, gente. Porque senão você tem uma lancheira linda, super bem montada, super equilibrada e chega lá no final, tá horrível, né? Ou estragou. E aí você tem um trabalho todo em vão. Aline, o que é que não pode faltar de alimento na lancheira? Assim, o meu cuidado, vamos pensar, né? Em mães, então a gente está planejando a lancheira, né? O ideal seria planejar no final de semana, mais ou menos para a semana, e aí nesse planejamento, o que é que eu tenho que ter em mente? Assim, não pode faltar. Ó, para mim, assim, o ideal, na verdade, é que a gente tenha esses 3 grupos, tá? Mas o que não pode faltar em uma lancheira é fruta. Por quê? Porque a fruta é um elemento aí que a gente vai estar usando, é o grupo de alimentos que a gente está usando, ou uma fruta ou um legume, tá, gente? Que aí são os grupos dos reguladores. Porque a gente tem que garantir que pelo menos 4 refeições, tá? 4 refeições para criança, sendo que 3 delas precisam ser refeições completas. Assim, almoço e jantar é uma refeição completa, com todos os grupos. Ah, meu filho estuda de manhã, então você não precisa fazer aquele super lanche, porque ele tomou café, ele come uma fruta e ok, isso vai depender do apetite da criança. Mas se seu filho, por exemplo, estuda à tarde, esse lanche pode ser um lanche mais robusto, então ele precisa ser completo. Mas independente de ser de manhã ou à tarde, eu acho que a fruta é o principal elemento aí que tem que estar na lancheira. A fruta ou legumes, tá? Porque às vezes a gente tem um preconceito danado. Ai, legumes, como assim, gente? Legumes é uma coisa tão prática de colocar na lancheira, tipo cenourinha em palito, né? Até brócolis mesmo, né? Para criança que gosta, que consome, pepino. Então, assim, você consegue ter umas versões assim muito bacanas e super práticas, mas assim, nem toda criança aceita bem. Então, eu acho que a fruta é um caminho a ser seguido até a gente conseguir chegar aí nesses legumes e verduras também, numa praticidade maior. Mas a fruta, eu acho assim, Aline, o que você manda? Assim, você só tem uma coisa para escolher para mandar para o seu filho. O que você vai mandar? Uma fruta. É, Aline, quais dicas assim que você daria, né, para a gente já planejando agora no final de semana, a lancheira da semana? Tá. Eu acho principal, tá? Você dividir, montar um plannerzinho. E aí o que eu falo assim, para você ter uma melhor aceitação do lanche escolar, monte com seu filho. Então você vai botar assim, uma coluna vai ser uma coluna da frutas e legumes, né? Frutas e hortaliças. A outra vai ser uma coluna do lanche principal e outra da bebida. Aí você fala assim, filho, vamos tentar colocar assim, em cada dia uma fruta diferente. Um dia você bota morango, outro dia você bota banana, outro dia você bota maçã, outro dia. Aí você monta ali, né? E é uma fruta, gente, tá? Lanche principal. Ah, o que coisa a gente vai consumir? Ah, para mim tem que ser. Vou preparar um bolinho. Gente, olha, coisas que a gente às vezes fica assim, ah, não, é muito difícil. E compra, às vezes, bolinho artificial. Você pode fazer um bolinho, por exemplo, esse final de semana, tá? E colocar em pequenas forminhas que eu falo assim, ah, é forma de cupcake? Não, não é forma de cupcake, é forma de mini cupcake. Ela é pequenininha. Por quê? Porque dependendo do tamanho do seu filho, aquele é o tamanho ideal. Se ele precisar mais, você manda 2, tá? E aí você prepara esses bolinhos e coloca tudo no congelador, gente. Tudo no congelador. Já te Pronto. passar. Por exemplo, eu ainda não montei o cardápio dessa semana das crianças. Mas assim, eu vou preparar esse final de semana um bolo. Vou dar um exemplo, por exemplo, que eles amam. Bolo de fubá com abobrinha. Tá? Então, eu vou fazer um bolo de fubá com abobrinha. Aí deu 8 porções, 10 porções. Essas 10 porções eu vou separar e vou congelar todas elas. Aí eu normalmente, como eu tenho 2 filhos, eu congelo de 2 em 2. E aí eu coloco em saquinhos vedados dentro do congelador. No dia anterior do dia da lancheira, eu só tiro esse bolinho e vai direto para a lancheira.
Ah, mas não vai aquecer? Não. O tempo você vai descongelar, ele vai ficar do dia anterior até o período da manhã. E aí, antigamente, eu até dava uma aquecidinha neles. Hoje em dia, nem isso eu faço. Porque eu coloco já na lancheira, até o horário que as crianças vão comer, ele já está em temperatura ambiente. E ele fica com a mesma consistência perfeita, tá? Em relação. Então, assim, isso dá muita praticidade. Então, assim, pense no lanche principal, que você pode antecipar, por exemplo, no final de semana, fazendo bolo. Ah, você fez o bolo? Ah, filho, olha, eu fiz bolo de... Dei o exemplo aí de fubá com abobrinha. Esse bolo eu vou usar 2 vezes na semana. A gente vai botar na segunda e na sexta, para ficar bem distante, né? No outro dia a gente vai fazer o quê? Ah, vamos fazer uma tapioquinha, vamos fazer uma panqueca, né? E aí você vai preparar aquilo. E, gente, tem que ser coisas fáceis, práticas. Também dá certo, Aline, congelar? Oi? O A muffin pan... também dá pra congelar, salgado? Sim. O muffin, o bolo, né? O pão de queijo, né? Por exemplo, ah, você já fez, por exemplo, eu adoro o pão de beijo, né? Não sei se você já fez pão de beijo com batata doce. Nunca Eu tenho a fiz. receitinha também aqui. O pão de beijo, por exemplo, você pode fazer, e aí você pode fazer não só com batata doce, você pode fazer com inhame, pode fazer com cará, e aí ele fica igual um pão de queijo. Mas se você usar, por exemplo, a batata doce roxa, ele vai ficar um pãozinho rosa, né? E aí você vai brincando com as cores. E aí você preparou um belo dia, congelou tudo, deixou tudo lá congelado, e aí, na hora de ir para a lancheira, você vai pegar, vai assar rapidinho, ou coloca na airfryer. Enquanto o pessoal está tomando café, deixa lá na airfryer. Ou liga o forno, não tem o airfryer, né? Eu agora tô brincando, assim, agora tudo para mim vai para airfryer. Eu É... sei muito prático. mas assim, da mesma forma, é prático também indo pro forno, tá, gente? Ligou o forno, bota lá. Enquanto você está tomando café, ficou pronto, tirou, colocou no potinho e vamos embora. Então, assim, tem que ser coisas rápidas. Você fala assim, ai, não, eu vou fazer uma coisa. E se for muito difícil, você vai fazer uma semana, 2, mas vai ser tão desgastante que não vai valer a pena. Então, assim, tem que ser gostoso, saudável, divertido. Porque como é que a gente faz o divertido? É ter por exemplo, quer ver um lanche que eu acho? Eu adoro quando esse lanche aqui em casa. Aline, Porque fala. só falar, pessoal, quem tiver qualquer dúvida, pode ir mandando aqui no chat, que aí eu vou anotando e vou repassando para a Aline. Pode falar, Aline, que eu já estou aqui, ó, com a canetinha. Um lanche, por exemplo, que é super prático, né? E aí depende da família, por exemplo. Eu gosto muito de enviar banana com granola para o meu filho, né? Então, assim, eu pego aquela bananinha ouro, né? Que é aquela banana pequenininha. Aí, normalmente, eu faço uma carinha, eu escrevo alguma coisa. Por quê? Porque no lanche, gente, tem que ter um ponto. Tem que ter a fruta hortaliça, tem que ter o lanche principal, tem que ter a bebida e tem que ter um quarto ponto. E esse ponto é um ponto, assim, se você puder fazer, é muito bacana. Pega um post-it, um papelzinho, tá? E manda um bilhetinho pro seu filho. Ah, Eline, mas meu filho tem 2 anos, ele não lê. Então não manda um bilhetinho. O que você vai mandar? Vai mandar a banana com uma carinha, entendeu? Uma banana sorrindo. Você vai mandar Eu um abri. adesivo. Entendeu? Você vai mandar um adesivo. Ai, meu filho gosta, sei lá, de patrulha canina. Ah, então vou mandar um adesivo aqui diferente. Por quê? Porque aí ele vai, na hora que você fizer isso como um hábito, ou manda um desenho para ele, manda um coração, pega um post-it desse, faz um coração, faz alguma coisinha, entendeu? Pega um batom, ó, bota um beijinho, manda um beijinho. Por quê? Coisa rápido, tá? Fácil, não é coisa difícil de fazer. Mas assim, ele vai ficar curioso, tipo assim, o que será que minha mãe mandou, hein, pra mim? Porque aquele momento é um momento do lanche, é um momento que você está se conectando com o seu filho, que o seu filho está lembrando de você naquele lanche. E quando você manda um agrado desse, né? Quando eu falo um agrado, assim, você está conectando, você falou, olha que legal, entendeu? E aí ele vai ficar sempre surpreso em ver coisas diferentes.
né? E se seu filho já sabe ler, você pode mandar separar várias frases, né? Ou, é o dia, sei lá, de fazer, se já sabe ler, é o dia da educação física, pule bastante, corra, né? Depois vem me contar. E aí você vai criando conexões, né, com aquele momento da alimentação, você vai se fazer presente sem necessariamente estar ali do lado. E com isso vai Tá? criar uma memória afetiva, né, Aline? Assim, quem me segue aqui já deve ter visto que eu, inclusive, essa semana eu falei de memória afetiva aqui no perfil da loja. E aí é uma forma de criar uma memória afetiva da criança com o lanche, né? Sim. Aline, E eu tenho, desculpa, eu tenho uma seguidora que é amiga também, né? Que ela virou para mim e falou assim: Aline, depois que você falou isso, eu todo dia mando um bilhetinho. E meu filho ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ele mostra para todo mundo o lanche. E ele volta para mim assim: mãe, eu adorei agora o lanche. Olha, porque no lanche agora eu adorei, não sei o quê. Você pode fazer de novo? Né? E esse pequeno detalhe, né, de você se atentar. E são coisas tão simples, gente. Por exemplo, você pegar uma banana e fazer uma carinha, você não leva nem um minuto. Então, por exemplo, na minha cozinha, eu tenho já uma caneta pilô, né? Aquela caneta preta. E eu faço carinha, eu escrevo, né? E não só na banana, isso você pode fazer para várias outras coisas. Desculpa, Anne, fale. No seu e-book tem a receita do pão de beijo? No e-book tem a receita do pão de beijo? Boa pergunta. No e-book tem tanta receita, gente. Tem 10 milhões de receitas que eu faço em casa. Tem outras também. Mas eu acho que tem sim. Mas se não No tiver... e-book, não, assim, se não tiver, na 5D Kids tem, porque eu já publiquei a receita. Ou se não, me manda um direct que eu mando a receita do pão de beijo, gente. Não tem problema nenhum, tá? No e-book, você vai encontrar tudo, assim. Você vai encontrar receita, você vai encontrar... Assim, eu me preocupei muito no e-book de fazer até mesmo o desafio. Tem o desafio da lancheira. Que, assim, para crianças que têm dificuldade para comer, elas têm um desafio, né? Então, assim, a gente trabalha... se ela se hidratou bem, pelo menos esperar durante uma semana ela experimentar uma coisa diferente, que ela vai escolher. Tem toda a parte de montagem, né? E aí ela vai ganhando novas, em cada coisa que ela consegue, né? Ela vai ganhando uma estrelinha, ela vai preenchendo a estrelinha. E no final da semana, se ela conseguiu, ou no final do mês, isso depende de cada criança, se ela conseguiu a pontuação adequada, ela recebe uma recompensa, tá? Por que eu estou botando recompensa entre aspas? A gente não pode dar recompensas. Mas a recompensa aqui não é presente. A recompensa que eu recomendo seu filho conseguiu, sei lá, ganhar o desafio. Vocês vão combinar. Você vai falar assim: filho, olha só, você vai ter o direito de escolher no final de semana um piquenique, onde a gente vai fazer, e você vai escolher o cardápio desse piquenique. Entendeu? Ou a gente vai fazer um passeio diferente. Não é recompensa material, né? É recompensa em memória que você cria de conexão com seu filho, tá? Então, assim, você não faria se ele vai ganhar? Provavelmente você vai fazer da mesma forma, né? A diferença é que ele vai escolher, né? Você vai fazer com que ele se sinta empoderado, né? Uhum. E aí eu tenho toda a parte do desafio e também tem o planner. Porque quando a gente coloca as crianças para fazer o cardápio, né? Porque tem muita mãe que fala assim para mim: porque para fazer o cardápio para mim é muito difícil. Então senta com seu filho. Se você sentar com seu filho, vai ser muito mais fácil. Como? No próprio planner eu faço essa divisão, né? E eu coloquei eu tenho dentro do e-book, tem uma página que a pessoa pode fazer uma impressão de adesivo. Então a criança corta e coloca, por exemplo, a laranjinha, coloca a maçã, e aí ela vai colando e ela vai te ajudando. Então você já vai saber o que você vai comprar para a semana, você já vai saber o que você vai preparar. Então isso ajuda muito, gente, muito mesmo. Eu vou deixar no link depois que a live acabar. Eu vou deixar nos stories depois que a live acabar o link do e-book, Aline. Que aí quem quiser já clica e vai. E a live vai ficar salva para quem perdeu alguma anotação depois voltar e anotar.
Aline, na caixinha de perguntas que eu coloquei, uma pessoa perguntou como Uhum. que ela pode mandar um ovo no lanche. Né? Normalmente a gente tem um pouco de receio, que pode ficar com cheiro, se vai ficar gostoso. Então, assim, como que eu posso mandar ovo na lancheira? Como mandar ovo na lancheira? Isso depende da idade do seu filho, tá? Então, por exemplo, o ovo, eu, Aline, tem gente que acha que não. Eu, Aline, considero uma excelente opção de lanche se seu filho come, tá? Tem gente que fala assim, ah, não, vai deteriorar, vai ficar com cheiro, vai ficar... Gente, se você pegar o ovo, se seu filho for um pouquinho mais velho, você pode ensiná-lo a descascar o ovo na hora, tá? Uhum. Então, por exemplo, você manda, por exemplo, um ovinho cozido ou um ovinho de codorna. O ovinho de codorna eu acho muito mais fácil, né? Mas, assim, ele descascar, entendeu? Na hora e comer. Ah, não, meu filho não vai ter essa habilidade. Então, ok. Então, o que que você vai fazer? Você vai preparar, por exemplo, ovo cozido ou ovo de codorna. Você não vai cortar, não pica esse ovo, porque o ovo, ele oxida com muita facilidade, né? Então ele escurece. Então você mantém o ovo íntegro, deixa ele bem geladinho, tá? Para enviar. Mas sempre lembrando que o lanche principal é em uma Tupperware, né? Em uma vasilha à parte. Não vai botar misturado com outras coisas, tá? E assim, tomar um cuidado, qual o período que esse ovo, né, que esse lanche vai ficar exposto, né, fora de temperatura ambiente. Ah, vai Uhum. ficar muito tempo. Então, nesse dia, você pede para o professor talvez guardar na geladeira, né? E aí a importância de você ter uma lancheira térmica para ficar bem gelado e você conseguir acondicionar de forma adequada, tá? Mas é uma excelente fonte proteica. Ah, não, mas depois de um tempo você vai abrir o pote e vai ficar empestear a sala inteira com cheiro de ovo. Se o ovo estiver na casquinha, isso não vai acontecer, tá? Uhum. Mas também corre o risco, assim, é muito difícil, né? De um ovo não tá bom, de um ovo tá deteriorado. Mas assim, você botar e deixar ele mais geladinho possível. E não cortar, tá? Não corte o ovo. É uma boa ideia eu fazer o pãozinho com ovo, passadinho e mandar? Pode? Pode. Você pode fazer um pãozinho com ovo e enviar? Pode. Você pode fazer, por exemplo, uma pasta que contenha ovo picadinho. Não tem problema nenhum. Mas sempre aí você vai ter que atentar ao cuidado da temperatura. Então, por exemplo, não tem como a professora armazenar e gelar esse lanche, tá? Então, assim, como o risco de deteriorar é muito alto, o que que eu recomendo nesse caso? No dia que você mandar esse sanduíche ou você mandar o ovo, sabe aqueles gelinhos em bolsa? Uhum. Né? Tem bolsa de gelo e tem uns que são quadradinhos, né? Maiores. Você colocar dentro da lancheira. Por quê? Porque aí essa lancheira que é térmica e você vai estar com aquele gelo, ela vai manter ali naquele ambiente fechadinho, né? O alimento mais gelado por mais tempo, tá? Então você vai fazer como se fosse uma caixa térmica, né? Uma lancheira térmica, mas você vai fazer com que aquela lancheira fique mais geladinha, aquele espaço interno. Então, a durabilidade vai ser maior. Outra dúvida que eu recebi foi quais as melhores frutas para mandar e como mandar. Assim, se Gente, picar salada. não, quais são as melhores frutas? Todas as frutas da época, principalmente. Por quê, gente? Fruta da época é a fruta que está com maior quantidade aí de vitamina, de mineral, entendeu? Então, melhor fruta para mandar é a fruta da época. Ah, mas me falaram que a maçã não é uma boa opção para mandar porque oxida. Gente, a maçã, seu filho é mais velho, você pode mandar uma maçã pequenininha, né? E ele comer. Ah, não, mas meu filho, se eu mandar a maçã inteira, ele não come. Então, o que que eu vou fazer? Eu já também fiz um post disso, que eu mando às vezes maçã ninja para as crianças. Você pega a maçã, você vai cortar ela, tá? Em gomos, tá? Tira a sementinha da parte interna e depois você vai voltar ela e montá-la novamente. Foi clara? E aí, como é que você vai prender?
você vai prender ou com um elástico ou com uma fita, e aí vai colocar dentro do saco. Tá? Ou do saco, ou, por exemplo, os meus potes aqui em casa são potes baixos, então, por exemplo, não cabe a maçã. Então, no dia da maçã, eu coloco dentro de um saco plástico e vedo ele bem. E aí eu coloco uma faixa, por exemplo, uma fita, né? Coloco aqueles olhinhos que a gente compra, fica muito bonitinho, gente. E aí vira uma maçã ninja, eles adoram. A pera ninja, entendeu? Aí, às vezes, eu boto uns cabelos, assim, da pera, né, com fiapo de lã. Então, assim, fica uma coisa divertida, né? Porque, assim, a criança, ela quer, assim, ai, vai ser a pera, será que a pera vai ser ninja? Será que a pera vai ser... Entendeu? E aí você estimula para que a criança tenha mais vontade de comer. Você usa toda a parte lúdica, né, do brincar com o alimento também. Então, dá para fazer isso assim. Então, dá para fazer frutas que oxidam com maior facilidade, né, como a maçã, a pera, que escurecem. O ideal é você cortar e você montar ela novamente, tá? E colocar. Porque aí, quanto menos contato com o ar, tá? Menor a perda e ela não vai ficar pretinha. Aquele papel filme também vale para dá para passar, pode passar para mandar? Pode. Pode passar o papel filme. Eu, particularmente, não coloco no papel filme, gente, por uma questão única. Eu acho que o papel filme, mas talvez seja uma limitação minha. Não sei se é uma limitação dos meus filhos. É uma limitação, porque a gente acaba botando para os filhos uma coisa que é nossa, né? Uma limitação minha. Eu acho que o papel filme, na hora de tirar, você às vezes não consegue tirar com facilidade. E aí aquilo dali fica muito mais difícil, né? Eu não acho prático. E principalmente, como eu falei aqui, assim, eu sou da praticidade. Eu acho até para eu enrolar aquilo dali, eu me embolo toda. E aí ele embola também. Eu acho muito mais fácil eu botar dentro de um saquinho, vedar e tá ótimo. Mas se você consegue, eu não tenho essa habilidade. Aline, o que que eu preciso? Outra dúvida que eu recebi na caixinha, o que que eu preciso observar quando eu vou montar uma lancheira? Então vamos pensar, eu tenho dois filhos, um estuda de manhã e um à tarde. O que que eu preciso observar para a lancheira da manhã e para a lancheira da tarde? Basicamente, os lanches vão ser os mesmos, tá? Então, assim, qual a maior percepção que eu acho que você tem que ter? Em relação ao apetite do seu filho, tá? Se ele faz um bom café da manhã, esse lanche da manhã, dependendo... Aí gente, tudo na alimentação, a gente tem que observar a nossa rotina. Então, por exemplo, na minha casa, eu vou dar um exemplo da minha casa, tá? Meus filhos acordam cedo, eles entram na escola às 7h30, e eles almoçam, saem da escola meio-dia e meia, por aí, e almoçam por volta de 1h. Então, eles fazem esse lanche às 9h40. Esse lanche, para uma criança menor, por exemplo, às vezes pode ser só uma fruta. E seja o suficiente, tá? A fruta e a bebida. Para o meu filho, que já é maior, e para minha filha, que também está com 5 anos, eles gostam de comer o lanche. Então tem que ter esse lanche principal. Por quê? Porque o almoço só vai chegar 1h. Então vai ser igual o lanche da tarde. Tem que ter tem que ter a fruta, tem que ter a bebida, tem que ter o lanche principal. Tá? Mas, não, meu filho, ele lancha na escola, por exemplo, às 10 da manhã e meio-dia a gente está almoçando, 12h30. Esse intervalo... Se esse intervalo for muito curto, tá? For de 2 horas ou menos, o ideal é que esse lanche seja mais enxuto, né? Só com uma fruta ou com legumes ou uma verdura. Por quê? Porque senão essa criança ela vai comer tanto nesse lanche que vai chegar na hora da refeição principal, né? Que aí é o almoço ou o jantar, e essa criança não vai comer. Então tá bom, Aline, mas, por exemplo, o meu filho, ele não toma café da manhã. O ideal é que tomasse, pelo menos comesse alguma coisa antes de sair. Mas vamos imaginar, não toma um café da manhã, um café da manhã realmente que sustente, ele vai para a escola em jejum. Então, esse lanche da manhã tem que ser também um lanche reforçado. Então, esses cuidados a gente precisa ter. A gente tem que observar a nossa rotina, tá? Para a gente saber se a gente vai mandar um lanche mais reforçado ou não.
E pensando nessa criança que toma café da manhã, né? Que toma um café da manhã reforçado, assim, o que é que eu preciso observar nesse café para eu ponderar na lancheira? Assim, o que eu preciso oferecer, vamos pensar aqui, falando, por exemplo, da minha rotina, né? O Bernardo, ele acorda cedo, aí ele toma café, ele come bastante, então, normalmente. Aí eu vou falar o que eu faço, você me fala, né? E aí a gente vai. Aham. Quem tiver também alguma experiência que quiser compartilhar, pode ir mandando aí. Ele adora. Agora ele não tanto, mas ele gostava muito de pão de queijo. Agora ele é apaixonado com tapioca, crepioca. Então sempre eu faço alguma coisa assim para ele que eu também gosto. Ou então eu ponho o queijinho, a tapioca e o ovo por cima e aí ele come super bem e vai para a escola, 7h30. E ele chega da escolinha já assim, caindo de sono. Então ele chega da escolinha 11h30, meio-dia no máximo, ele já terminou de comer, meio-dia e meio ele já tá dormindo. Então, dependendo do que eu mandar, ele vai chegar sem fome, né? Então, assim, o que que eu Aí ele vai preciso dormir. levar nisso para ele não deixar o almoço? Então, na verdade, aí você pode manter o equilíbrio desse lanche, né? Porque se ele toma bem o lanche, mas você tem que tomar cuidado para ele não, em relação à quantidade. Porque senão a criança ela tende a comer muito mais nesse lanche, né? Porque tem as coisinhas que ela gosta, né? E aí o almoço vai ficar de lado, tá? Então, assim, a gente tem que regular, porque, assim, essa refeição, né, do lanche, ela, por exemplo, se ela é muito próxima ao almoço, ela não tem que ser uma refeição que, nossa, não tem que ser um brunch, né? Uhum. Ela tem que ser só um lanche. Então você pode mandar uma fruta. Aí, não, ele gosta de pão de queijo. Em vez de você mandar 3, 4 pães de queijo, você manda um pão de queijo, 2 pãezinhos de queijo pequenininhos, assim, uma quantidade menor. Para que ele chegue em casa, aí você vai ter que ir olhando e observando realmente em relação ao seu filho, para que ele chegue em casa ainda com fome, E né? aí, Já despertando o horário da fome. Né? Com fome não é assim, eu vou deixar meu filho passar fome na escola para chegar em casa e almoçar. Não, não é isso. Mas assim, ele não precisa se empanzinar, né? Mas se ele comer demais, porque assim, uma coisa que eu bato muito na tecla, gente, crianças são autorreguladas, tá? Em relação energeticamente. Então assim, a criança ela come quando ela tem fome. A criança não come de olho grande. A criança que começa a comer de olho grande é por quê? Porque a gente fica insistindo, insistindo, insistindo e ela começa a perder esse mecanismo de regulação. Então, assim, se ele comeu e ele está satisfeito e aí você mandou um volume um pouco maior, se ele chegar em casa e ele não tiver com fome, vai ser muito difícil. Aí junta, eu brinco assim que junta, na verdade, aí são 2 itens que são explosivos. Quais são esses 2 itens explosivos? A criança não ter fome, tá? Com sono. Vira um caos. vira, Vai virar um caos. vira. Vai virar um caos. Aí você fica, filho, pelo amor de Deus, come, filho, vem cá, filho, mais uma colheradinha. Então, assim, tá com sono, ou você muda a rotina, né? E assim, tá com sono, vai dormir, e aí depois, quando você acordar, você come, né? Porque senão você vai ter um estresse tão grande, né, que não vai compensar. Né? E não vai compensar nem para você, nem para ele. Por quê? Porque aí o momento do almoço, em vez de ser um momento de paz, prazer, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, gente. A gente precisa, nossas refeições precisam ser momentos de paz. E aí, se a gente começa a estressar muito por causa dessa refeição, isso vira um estresse, isso vira uma memória afetiva negativa. Porque existe memória afetiva negativa. Né? Porque a gente pensa que memória afetiva é só positiva. Não. A gente tem negativa também, né? Não, minha mãe vai ficar me forçando. Minha mãe vai ficar não sei o quê. Então, assim, não faça isso. Então, ou você reduz o lanche para que ele chegue com fome, coma e durma, né? Ou você manda um lanche maior, um pouquinho maior. Aí são 2 opções. Aí cada um tem que analisar a sua rotina e ir encaixando, né? No caso a caso.
Você manda um lanche mais robusto e você sabe que ele vai chegar cansado, você deixa ele descansar e posterga o almoço. Aline, por exemplo, se eu for mandar um lanche mais reduzido na lancheira, eu posso, se eu vou ofertar, por exemplo, a fruta, eu posso ofertar também no café da manhã, então ele vai, come o seu carboidrato, sua proteína, come também a fruta, e aí eu mando outra frutinha na lancheira, então ele tomou um café da manhã bem reforçado com todos os grupos, vai para a lancheira só uma frutinha, e o almoço a gente segue normal. Pode fazer assim também? Oferecer só uma fruta? Pode, Eu falo, tá? dá uma E aí, porção de café da manhã em casa, né? Então, então, café da manhã, almoço e jantar, teoricamente, são refeições que devem estar completas, tá? Quando eu falo completas, são refeições que tenham todos os grupos de alimentos. A gente precisa ter, no mínimo, 3 refeições completas por dia. Almoço e jantar é fato, tá, gente? E aí você vai depender da rotina de cada família. Ah, não, por exemplo, aqui em casa a gente adora tomar café da manhã. Então, assim, nosso café da manhã é um café da manhã reforçado. Ah, na minha casa não dá. Meu filho come só uma frutinha rápida e vai. Ou meu filho não come nada, toma só um iogurte e vai. Ok. Então você reforça um outro lanche. Se o café da manhã é reforçado, ok. Então você nesse lanche matinal poderia talvez ser só uma fruta. E aí você pode botar com essa fruta algum carboidrato que não seja tão calórico, tão energético assim, tá? Então, por exemplo, se você botar um pedacinho de uma barrinha de cereal feita em casa, né? Se você botar, por exemplo, sementes, né? Ou uma granola. Por quê? Porque dependendo da frutinha cortada, você manda a granolinha separada, ele coloca ali em cima e ele come, né? Então a gente tem algumas opções e é só não colocar muita quantidade, porque a gente acaba achando que tem que colocar pão, bolo, muffin. Pode colocar, mas que seja pequenininho. Se for um pequenininho, não vai fazer uma, né? Assim, ele não vai ficar empanzinado, né? Ou cheio com aquele bolo. Que as crianças, às vezes, eu vejo até que, assim, na minha casa, às vezes eu reduzi um pouco a quantidade, até do meu filho mais velho, porque eu falei pra ele, eu falei, filho, se você não quer comer, não come, tudo bem, entendeu? Porque a gente coloca, as crianças às vezes se sentem na obrigação de comer aquilo que está na lancheira, né? Poxa, minha mãe fez para mim, se eu não comer, ela vai ficar chateada. E aí acaba querendo comer por obrigação. Você pode botar coisas mais simples, né? Um milho, por exemplo, em espiga, em vez de você botar vários pedaços, bota um pedacinho pequenininho. Aline, castanha, eu também posso mandar na lancheira. Super. Castanhas, né? Frutas oleaginosas de uma forma geral, sementes. Gente, a criança, por exemplo, adora. E a gente que às vezes tem preconceito, entendeu? Então, você botar assim umas sementinhas, por exemplo, uma semente de abóbora, que é crocante, né? Semente de girassol, que minha filha fala que são as pepitas de pérola, né? Que ela fala assim, mãe, isso aqui parece uma pérolazinha, né? Então, você pode colocar. E a criança, você coloca uma quantidade pequenininha e é ótimo. Sabe uma coisa que eu fiz, que as crianças aqui em casa adoraram? Sobrou de alguma coisa que eu fiz para minha filha, sobrou uns tubetes. Sabe tubete que você vê em festa, aqueles grandões? Sabe? Eu comprei uns pequenininhos. Tem um grandão e tem um pequenininho. Não sei se você já viu, também em festa. Já viu? Eu pego aquele tubetezinho que tem uma quantidade bem pequenininha e coloco algumas sementes ali dentro. E é uma quantidade bem reduzida, porque se você pensa em um pote, né, em um Tupperware, aquilo ali vai ficar dançando. Aí qual é a nossa tendência? Colocar mais para encher, entendeu? Porque tem que ocupar o espaço. Mãe tem isso, né? Assim, nossa, só isso? Não, deixa eu botar mais, né? E aí a criança se sente mal porque tem muita coisa. Então, se você pega esse tubete, você vai ver assim, uma quantidade pequenininha, você não precisa nem encher o tubete. E ele pode, e meu filho até ficou brincando, né? Que ele falou assim, mãe, eu pegava o tubete e fazia assim, ó, na boca, como se fosse confete, né? De festa, né? E ele come. Então é uma forma da gente. E aí o tubete você pode brincar pra caramba, né? Você pode fazer várias coisas no tubete.
Aí tem uma perguntinha aqui, Anne. Vamos Isso. ver. Ela está perguntando que a filha dela não toma café da manhã e que ela está com muita dificuldade para o lanche, que ela tem intolerância à lactose e quase sempre chega reclamando que está com fome porque manda no lanche só fruta e suco. Então, se ela não toma café da manhã, é fundamental que esse café da manhã, esse lanche da manhã, tá, seja completo, porque tem muitas crianças que acabam pulando o café da manhã e aí, gente, a criança vai ficar com fome. Então, assim, a criança passar uma manhã inteira só com uma fruta é pouco. Então, quando eu falo assim, bota uma fruta e bota uma semente, alguma coisa, é uma criança que teve um café da manhã completo, né, com todos os grupos. E aí eu falo assim, isso depende de criança para criança. Meus filhos tomam um café da manhã completo, eles tomam um lanche completo, eles almoçam. Entendeu? Então, assim, vai muito da criança. Mas a gente tem que tomar cuidado, se o seu filho não toma esse café da manhã, o lanche tem que ser um lanche realmente com todos os grupos. A minha filha tem intolerância à lactose. Você tem várias possibilidades de alimentos que não têm lactose, tá? Então, por exemplo, você pode mandar um... E assim, eu brinco, gente, que aqui em casa ninguém, graças a Deus, tem alergia, ninguém... Graças a Deus também, assim, porque hoje em dia a gente tem um tabu muito grande, ai, não, eu tenho intolerância, é mais difícil. Não é, né? Então, assim, eu tenho, por opção, na minha casa a gente não toma leite, né? A gente come derivados, mas não toma leite. Então, assim, a maioria dos meus bolos, a maioria não, 100%, porque eu nunca boto leite. Nunca. E quando eu uso leite vegetal, tá? Eu uso um leite de inhame, eu uso leite de coco, eu uso um leite de amêndoas, né? Então, assim, você tem alternativas para fazer. Então, você consegue ter aí assim, um bolinho, né? Com sem leite, você consegue ter um muffin, você consegue, por exemplo, fazer uma barrinha. Você consegue praticamente fazer tudo e ser intolerante à lactose, né? E não ter aí a restrição do leite, não tem empecilho nenhum no seu lanche, tá? Então você vai mandar uma fruta, um legumes e o lanche principal. O que vai ser esse lanche principal? Pode ser um bolo sem lactose. Por exemplo, o pão de beijo, ele não leva, tá? A maioria das minhas receitas, eu não sou vegetariana, tá, gente? Mas eu tenho uma grande tendência a... É porque aqui em casa todo mundo é carnívoro. Mas, assim, a maioria das minhas receitas são receitas mais voltadas para... que também não são mais voltadas, né? Mas que podem ser utilizadas por pessoas vegetarianas e que têm intolerância ao leite. Por quê? Porque são receitas simples e que cabem para todo mundo. Então, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande. Assim, porque, às vezes, as crianças trocam o próprio lanche. Ah, será que meu filho vai poder comer? Será que não vai poder? Então, não tem problema. Então, você consegue fazer um bolinho, você consegue fazer um muffin, você consegue fazer o pão de beijo, que é tipo um pão de queijo, né? Que eu chamo também, que é o falso pão de queijo, que não tem queijo, que é falso, que não tem queijo nenhum. Então, você consegue ter várias outras opções sem ter biscoito, né? Que eu falo biscoito, gente, o ideal é fazer biscoito caseiro, não é biscoito industrializado. Então, assim, você consegue fazer uma tapioca, você consegue fazer uma panquequinha de banana, você consegue fazer... Gente, você consegue fazer tudo. O que você não vai conseguir? Fazer um sanduíche com queijo. Aí não. Olha, Fora eu não sei se... isso, você tem tudo. Mas aqui na cidade, em Montes Claros, né, que é a cidade próxima aqui, tem uma massinha pronta, chama Mix Fit. Aí tem salgada e tem doce. A doce, que na verdade não é doce porque não vem adoçada, eu faço com a Bernardo, ele ama, assim, porque só leva ovo e fruta. Então você pega a massa, ela não tem conservante, então você tem que consumir rápido, né? Pega a massa, então uma colher da massa, um ovinho, uma banana amassada para dar o doce. E aí eu faço bolinho tipo cupcake, às vezes eu faço no micro-ondas ou eu faço panquequinha. E aqui é sucesso, assim. Então,
Então, assim, são coisas que a gente às vezes cria tabus, entendeu? Que não precisa ser difícil, né? Então, eu até gostaria. Cadê? Deixa eu pegar aqui o nome dela. Sani Karine. Sani, não pense que vai ser alguma coisa difícil, ou que a sua filha vai, não, mas porque minha filha vai comer algo muito diferente. Não, tá? Você consegue ter muitas opções de lanches gostosos. Se você quiser, entre em contato comigo. Assim, eu tenho muita receita dentro do perfil mesmo, né? Dentro do e-book também de lancheira tem muita receita e a maioria das receitas, eu não vou te dizer 100% porque eu não me recordo. Mas assim, se não for 100%, pelo menos 90% é sem leite, tá? Então, você tem muita opção. E aí a gente pode pensar, por exemplo, num lanche equilibrado, por exemplo. Ah, Aline, o que eu posso fazer? Vou fazer um lanche diferente, tá? Tá indo um pouquinho do convencional. Eu vou mandar um danoninho de inhame, né? Porque é danoninho, que eu falo também, né? É falso danoninho. Então, assim, eu vou mandar um danoninho de inhame, vou mandar um chip, por exemplo, de batata doce, ou um chip de, não inhame novamente, para não ser igual, e vou mandar uma cenoura baby, aquelas cenouras pequenininhas. Gente, você já tem um lanche super bonito, super colorido, e aí, assim, a fruta não foi fruta porque tá no danoninho, né? Ah, não, mas eu não, meu filho acho que não vai gostar assim. Então, eu posso mandar o quê? Eu posso fazer uma água saborizada, um bolo de banana, né? Tem várias receitas de, assim, gente, bolo, que nem eu falei assim, bolo, todos os meus bolos são sem leite de vaca, tá? É tudo com leite vegetal ou sem leite. Então, você pode fazer um bolo de banana e mandar, por exemplo, mamão picadinho. Não manda mamão agora não, porque o mamão tá muito caro, né? Vamos para uma outra fruta, né? Vai mandar manda ameixa picadinha, né? Então, você já tem aí uma outra opção de lanche super gostoso. Ah, não, eu quero mandar o ovinho de codorna. Não sei com o que eu vou mandar o ovinho de codorna. Manda um ovinho de codorna com tomatinho cereja, Hum, né? Que fica uma delícia. Você pode mandar o milho verde em pedacinho, ou pode mandar, assim, eu mando a espiguinha do milho para os meus filhos quando eles me pedem, tá? Como eu falei já para vocês, gente, eu sou bem prática. Então, assim, eu tenho milho, eu compro milho em espiga quando os meus filhos pedem. Mas meus filhos eu mando com bastante frequência milho. Como é que eu faço esse milho? Eu compro saco de milho congelado. Sabe o saco que você compra congelado? Ou cortado. seja, ele é todo debulhado. É milho. Não, você não tem perda nenhuma. É milho, tá? Então você pega, eu pego lá de manhã cedo, pego uma xícara daquele milho, você joga água quente nele, escorreu, botou no potinho da lancheira e botou uma pitadinha de sal. Acabou. Tá pronto. É lógico, quando eles me pedem a espiga, eu mando, mas a espiga dá mais trabalho. Aí eu tenho que cozinhar, tenho que fazer no dia anterior, né? Mas quando eles não me pedem, eu mando normal. A espiga? Assim me colocou. Então, quando a espiga não dá trabalho, tá, gente? É porque eu tô exagerando aqui um pouquinho, né? Mas assim, a espiga você corta, coloca para cozinhar e manda a espiguinha, Mas aí eu né? posso pegar no dia anterior, Aline? Pode. Você pode ir no dia anterior. Assim, mandou aqui uma mensagem, muito obrigada. Comprei várias coisas industrializadas sem lactose. E ela não gostou. Os lanches voltaram. Descobrimos há 3 meses. Então, às vezes a gente fica achando que é muito difícil. Tânia, me manda uma mensagem, ou se não, vai lá, não sei se você já segue a 5D Kids. Eu tenho muitas receitas lá. No e-book também tem muita receita, e todas elas sem lactose. Então, por exemplo, o bolo, que nem eu falei, você prepara o bolo hoje, amanhã, e você vai congelar. E depois você vai tirar, e assim, é diferente. Eu sou suspeita, porque, gente, um bolinho feito em casa é muito diferente de um bolo,
sei lá, Ana Maria, né? Ou um bolo que você compra sem lactose. Por quê? Porque aqueles bolos têm uma série de conservantes. Então, ou a criança vai amar aquilo, o que é ruim, né? Porque tem uma quantidade absurda de conservantes e de química. Porque, assim, gente, vamos pensar. Um bolo, se você pega um bolo e você deixar na sua mesa, né? Na sua bancada, ele vai durar quanto tempo? 2, 3 dias. Um bolo que está empacotado, ele fica meses ali. Então, a quantidade de conservante que aquilo tem é absurda, né? E, assim, é necessário, é que eu falo assim, tira um dia, prepara e congela. Que aí você já vai ter, de uma forma muito mais fácil, né? Esse bolinho. E aí não deu, tudo bem, bota outra coisa. Bota um milho que só pegar ali, jogou água quente e acabou, entendeu? Faz uma tapioquinha, né? Porque a tapioquinha você pode botar, por exemplo, uma coisa legal, assim, você faz uma tapioquinha e bota com banana amassada, né? Se seu filho gosta de canela, você bota uma pitadinha de canela e faz uma tapioquinha de banana com canela. Então você tem outras opções legais que não necessariamente você precisa colocar o leite, tá? O pãozinho de beijo é bem parecido. E aí não é assim, minha filha vai ter um lanche completamente diferente dos amigos. Não. Vai ser um lanche tão gostoso quanto, ou mais gostoso, ainda te digo isso. É, outra dúvida que eu recebi na caixinha, Aline, foi dica do que mandar para criança de 2 anos. Então, uma criança com 2 anos, ela vai consumir a mesma coisa, tá, gente? Qual é a diferença, por exemplo? Uma criança maior, eu posso mandar uma fruta inteira que ela vai se virar com facilidade, tá? Uma criança menor, por exemplo, a maçã talvez eu não... Aí vai depender muito da autonomia do seu filho. Meu filho tem total autonomia. Ele pega a maçã, Aline, porque assim, e come sozinho numa boa. Então, ótimo. Então, manda maçã inteira. Você não precisa cortar. Não. Meu filho não tem... Ele fica com preguiça e ele vai deixar de lado. Então, o que você faz? Você corta essa maçã. Então, você facilita para que ele consuma com mais tranquilidade, né? Que ele só pegue aquela maçãzinha ou, por exemplo, a tangerina. Por exemplo, uma criança mais velha, talvez você pudesse mandar a tangerina inteira. Eu vou ser bem sincera. Eu mando cortado para os meus filhos porque eu sei que precisa facilitar. Principalmente o meu mais velho, na verdade, não é nem que ele tenha preguiça, só que ele quer comer rápido para sair correndo para brincar. Então também tem isso. Né? Às vezes a criança quer comer correndo porque ela quer fazer outra coisa. Então eu mando cortado. Então, por exemplo, você vai mandar a tangerina, você vai mandar picadinha e manda um garfinho separado, né? Você vai mandar coisas que facilitem, né? E já pronto para o consumo. Então a criança só vai espetar e comer e tá ótimo. Então, assim, diferença nenhuma. O bolinho vai ser o mesmo, a diferença é que talvez você facilite mais o acesso. Nem eu falei assim, no ovo, você pode mandar o ovo inteiro, ou, por exemplo, uma criança de 2 anos, você não vai botar a criança para descascar o ovo. Então, você já vai mandar, por exemplo, o ovinho de codorna com o tomatinho cereja, já descascadinho, tudo bonitinho, só para ele pegar e comer. Ótimo. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, alguma sugestão, alguma coisa? Pode ir mandando aqui, a nossa live está chegando ao fim. Aline, conta pra gente, nesse finalzinho da live, sobre o método que você criou, sobre o 5D Kids, para quem chegou agora, conhecer e lá seguir. Então, gente, para quem chegou agora, né, eu me apresentei no início, eu sou a Aline, eu sou nutricionista, sou mestre em ciências da saúde, trabalho com recusa alimentar e seletividade, né, com alimentação na primeira infância e principalmente eu falo assim, eu não gosto tanto de ficar com esses rótulos de é seletivo, não meu filho não come, meu filho... porque eu não gosto de trabalhar com rótulos. Eu falo que o mais importante é a gente trabalhar com a construção de um relacionamento saudável da criança com o alimento.
né? Então, isso vale para qualquer criança, gente. Então, e para qualquer pessoa. A maior e melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos é a alimentação. Porque isso é para o resto da vida. A gente tem que pensar a longo prazo. E o método 5D, ele é voltado para crianças na primeira infância, né? A partir de 1 ano e meio a 7 anos. Então, onde a gente trabalha toda a parte de comportamento, de como criar esse relacionamento, e sempre de forma lúdica, porque a criança aprende brincando. E tem que ter prazer. Eu bato muito nessa tecla, gente. Alimentação é prazer, alimentação é uma forma de comunicação. Então, a gente precisa, na verdade, fazer daquele momento, seja do lanche da manhã, né, do lanchinho escolar, ao almoço, momentos de prazer, momentos que a gente se sinta bem. Porque ninguém come, ninguém, nem criança, nem adulto, em um ambiente que seja estressante ou um ambiente que ela esteja sendo pressionada. Por isso que muitas vezes as crianças comem melhor na escola, às vezes, do que em casa, né? Eu ouço bastante isso. Poxa, Aline, mas meu filho come melhor na escola. Por quê? Porque na escola a professora tem várias outras crianças, ele tem vários outros exemplos. A gente precisa ser exemplo, né? E a professora, ela não vai ficar pressionando uma a uma. Vai, João, vai, Maria, vai lá, come, come. Não vai, né? Ela vai olhar de uma forma geral e vai deixar as crianças comerem de uma forma livre. Então, eu falo muito disso no método 5D, tá? O método 5D está dentro do curso, que é o curso Missão Nheque, e que a gente trabalha toda a alimentação da criança para que a criança desenvolva e consiga comer bem e feliz todos os tipos de alimentos. Então, eu convido vocês para estarem seguindo aí aqui no Insta, @5 número mesmo, tá, gente? D de dado, tá? Porque são os pilares do método. Kids. Aqui, eu vou deixar aqui também, a Anne depois deixa marcadinho. A gente também está no YouTube, e aí eu mando sempre informação, eu sempre publico. Olha, hoje eu lembrei, assim, eu já vou dar um spoiler. Hoje eu vou publicar, né, em parceria com a Bárbara, né, que é uma grande amiga e também trabalha com culinária, com cozinha. Todo sábado, a gente vai dar receitas especiais para serem preparadas na cozinha. E no meu perfil também tem o e-book Descomplicando a Cozinha com Crianças. São receitas fáceis e práticas para fazer no dia a dia ou no final de semana com seus filhos, tá? Então, hoje o spoiler, né? Hoje já vai sair o primeiro vídeo de uma receitinha, tá? Então, acompanhem, sigam lá o perfil. Uma receitinha super fácil, prática, que você pode preparar, colocar dentro do potinho que eu fico brincando. Em casa a gente tem potes assim, né? Que cada um tem uma semente ou alguma coisa. Você coloca dentro do vidrinho e deixa separado para levar para o lanche do seu filho na segunda-feira. Aline, quanto aos e-books que você falou, fala, pessoal, o valor dos e-books. Então, eu tenho, na verdade, no perfil, são 3 e-books, tá? O e-book Lancheira Saudável e Divertida, esse é o único e-book que ele é pago, gente, mas assim, é um valor simbólico, R$ 29,70, tá? O que tem dentro do e-book Lancheira Saudável e Divertida? Ele tem um cardápio de 1 mês, são 4 semanas de cardápio. Ele tem, não sei te dizer exatamente, porque são muitas, tem mais de 20 receitas, todas variadas, né? De bolos, de muffins, de pãezinhos, que você pode fazer no seu dia a dia. E são receitas fáceis, rápidas, totalmente testadas por mim e pela minha outra colega também, nutricionista, que elaborou comigo. Então, que nós temos filhos e a gente faz para os nossos filhos. Então, são receitas que a gente faz no nosso dia a dia. Tem o Desafio da Lancheira, né? Que é um game para você fazer com seu filho. Tem um planner para você montar e você estruturar com o seu filho, né? Que eu falei, com os adesivos. Tem toda a estrutura de como você manter uma lancheira saudável. Tem tudo explicado, esmiuçado lá, só por R$ 29,70. No perfil também, se vocês clicarem, gente, vocês podem ver, tem o e-book Aprender Brincando. É um e-book gratuito, é só vocês baixarem, que tem uma série de sugestões de atividades,
tá? Para desenvolver com as crianças. E tem um outro e-book também gratuito, que é o Descomplicando a Cozinha com Crianças, né? Receitas para fazer em família. Vocês podem baixar hoje e já fazer hoje mesmo, ou amanhã. E a gente tem uma pergunta aqui, a Lê de Montes Claros, ela está querendo saber o que é melhor, você congelar o bolo no saquinho ou na vasilha? Olha, Ale, eu acho, assim, minha opinião, como eu vou te dar duas opiniões, na verdade, e as duas vão para o mesmo caminho. Como nutricionista, eu falo para você que independe de ser no saquinho ou na vasilha. Mas o ideal, tá? Eu estou falando aqui como nutricionista. O ideal é que seja um ambiente onde você retire o máximo de ar. Por quê? Você vai deixar esse bolo ficar em temperatura ambiente antes de congelar. Não, não congela ele quente direto, não, tá? Porque senão ele vai fazer muita gotícula em volta. Então você veda e tira a maior parte de ar para que esse bolo mantenha a consistência, tá? Como mãe nutricionista, eu falo também, coloque no saco. Por quê? Não sei como é que é o seu congelador, mas o congelador da minha casa não tem espaço para nada. Então, quando eu boto no saquinho, eu consigo ir organizando eles de uma forma muito mais prática. Por quê? Porque eu não tenho espaço, né? Então, se você tiver espaço, é indiferente, mas eu acho mais fácil porque assim, eu já pego a porção certinha, né? E eu já tiro totalmente o ar e coloco, já embalo e já tá ali certinho. Tá? Ela pediu dicas também de água saborizada para a escola. O que você indica? Dicas, quais são as melhores águas saborizadas para a escola? Gente, água saborizada tem uma infinidade aí de opção, tá? Então você pode colocar com limão, depende do que a criança gosta, com limão, com tangerina, você pode botar com rodelinhas de laranja, você pode fazer com ervas mesmo, né? Um hortelã, um manjericão, você pode colocar maçã. Então, assim, qual é a melhor água flavorizada que você pode fazer? A fruta que você tem em casa. Tá? Porque se eu falo para você assim, a melhor água flavorizada é com limão siciliano, mentas, porque dá um sabor e seu filho vai amar. Aí você vai falar assim, meu Deus, eu tenho que correr e comprar o limão siciliano. Onde que eu vou encontrar menta? Não. Qual fruta que você tem em casa? Essa vai ser a melhor, né? Logicamente, existem frutas que não combinam tanto. Exemplo, você não vai botar banana na água flavorizada, né? Mas você vai botar alimentos, né, e frutas que sejam mais suculentas. Um limão, uma laranja. Você pode botar também pedaços de morango congelado ou frutas congeladas, tá? Uma maçã. Ervas e folhas todas você pode colocar à vontade. Aline, se eu mandar uma água saborizada, eu mando separadamente a água pura, né? Sim. Você vai mandar água e numa outra garrafinha você vai mandar água flavorizada. Não misturar. E chá, gente, não esqueçam do chá. Olha o preconceito no chá. Chá é tão gostoso. Manda chá. Eu adoro chá. Bom, Aline, muito obrigada. Eu vou deixar, gente, a live salva. Então, quem chegou agora, quem pegou só um pedacinho, a live vai ficar salva. Vocês vão poder assistir sem nenhum problema. Fazer todas as anotaçõezinhas, o que perdeu, quiser voltar. Vou marcar tanto na live quanto nos stories a Aline para que vocês possam ir lá no perfil dela para seguir, né? Alguém me perguntou da receita do pão de beijo, tem lá também, tem várias coisas legais. E agora que ela acabou de dar um spoiler aqui pra gente, né? O vídeo que vai sair no ar daqui a pouco, então já vamos lá ativar o sininho para receber tudo em Aline, muito obrigada pela live, por partilhar seus conhecimentos conosco, assim, foi muito rica, muito enriquecedora. Já anotei várias dicas e muito obrigada. Eu que agradeço, Anne. Obrigada pela oportunidade, obrigada por estar aí com todos vocês. Muito bom, né? Muito prazeroso a gente poder ter essa troca. E esse momento, gente, e não esqueçam do bilhetinho também, tá? Conexão, tá bom? Obrigada mesmo, Anne, pela oportunidade.
Muito obrigada a todo mundo que assistiu, que participou, esteve conosco. É uma alegria poder compartilhar esses conhecimentos. Gente, muito obrigada. Aline, obrigada. Um beijo. Tchau. Beijo, espero vocês lá.